A Marina Silva deu um show na CPI das ONGs. Ela foi, assim, realmente maravilhosa. Esse primeiro vídeo eu vou fazer muito pouco, eu vou simplesmente quase que só deixar a Marina falar e nos próximos vídeos eu faço uma análise dos questionamentos que foram feitos a ela. A finalidade aqui é esclarecer, não é acusar. Mas O Plínio Valério tenta criar um ar de civilidade na CPI das ONGs, mas tá bem claro que a finalidade não é esclarecer, a finalidade é apenas acusar, né, como a gente vai demonstrar aí ao longo do vídeo. peço só que mostre o vídeo número 1, porque como nós vamos falar em muito, aqui certamente haverá mudanças climáticas, né, graus de aquecimento, isso, aquilo. Eu queria mostrar aqui um estudo publicado no mundo inteiro, mostrando os países responsáveis pelas emissões de carbono. É engraçado que ele começa falando sobre a contribuição dos vários países para o efeito estufa, as emissões de carbono, e depois eles repetem várias vezes que a discussão não é sobre efeito estufa e aquecimento global, seria sobre ONGs. Né? Então há uma contradição de início. E na verdade é sobre efeito estufa sim, porque a tese principal dos que estão comandando essa reunião, né, a CPI das ONGs, é que o efeito estufa é uma invenção e que, portanto, todo o discurso ambientalista seria uma farsa para justificar ações que impediriam o desenvolvimento do nosso país. Né? Então essa é a base de toda a argumentação contra as ONGs. Nesse gráfico vocês vão ver qual é a participação do Brasil no todo. É bom para vocês que estão aqui, muitos já conhecem, o brasileiro estão acompanhando agora, é bom que saibam, na realidade, a emissão de carbono, isso é oficial, está dito aí, está mostrado aí, para que você possa acompanhar quando a gente falar. Vocês veem aí que China, Índia dominam. Aparece o Brasil lá naquela faixa que divide a tela, bem porque a participação do Brasil é de 1, alguma coisa por cento. Está bem pequeno aqui, reduziram muito isso aqui. De fato, a contribuição, apesar do Brasil ser o 6º país que mais emite gases de efeito estufa, a nossa contribuição é relativamente pequena, mas não é insignificativa, não é desprezível. Como a Marina vai apontar mais adiante, a Amazônia estoca uma quantidade de carbono equivalente a 10 anos das emissões globais, ou seja, se a Amazônia é destruída, fica muito difícil controlar o aquecimento global. Mas parar o desmatamento é muito mais do que controlar o efeito estufa. Sozinho o Brasil não tem condições de controlar o efeito estufa, mas ao controlar o desmatamento, a gente está, em primeiro lugar, preservando a nossa biodiversidade, que é uma riqueza imensa, e também preservando o nosso clima, porque o clima, o regime de chuvas do Brasil é altamente dependente da nossa floresta tropical. Então, preservar a Amazônia, manter esse carbono na forma de floresta e não queimá-lo é fundamental, é estratégico para o Brasil, não apenas pela questão do efeito estufa, mas também por outras questões do regime de chuvas e da riqueza biológica. Você reduzir a floresta tropical que está sendo destruída, a quantidade de carbono que está sendo emitida, é como tratar da figura de uma pintura famosa, um Van Gogh, pelo valor, pelo peso de tintas que você tem ali, né? Então o quadro de Van Gogh é a biodiversidade. A quantidade de tinta que Van Gogh usou para espalhar naquela tela é a quantidade de carbono que está retida na mata. Então o valor da biodiversidade é muito maior do que a questão
simplesmente do carbono? Também está ruim de ver, eu pensei que fosse até melhor de enxergar aquilo ali. Está aqui. Então vocês veem aí a China com 30,9% responsável pela emissão de carbono na atmosfera. A Índia com 7,3%. O Irã com 2%, Japão com 2,9%, Estados Unidos 13,5%. O resto do mundo tem 21,7%, e Brasil tem 1%. Portanto, o Brasil é responsável pela emissão de carbono de 101%. Aquilo que eu venho dizendo, longe de ser vilão. Se fosse um filme, nós seríamos um mocinho. Ministra, a senhora... Ah, não. Se fosse um filme, nós seríamos o vilão. E o senhor seria o vilão dentro do vilão. Porque o Brasil não vive apenas uma crise de aquecimento global. A gente vive uma crise de erosão de biodiversidade. E o Brasil está destruindo a maior floresta tropical do mundo, que contém a maior biodiversidade do planeta. E de brinde a gente ainda está acabando com o nosso clima, com o regime de chuva do qual dependemos para sobreviver. Então o senhor é vilão, sim. Bem, por que eu disse que foi importante Vossa Excelência começar com a apresentação com o vídeo que fez aqui? Primeiro porque, de fato, o Ministério do Meio Ambiente tem um papel fundamental no debate que está posto. E se hoje o Brasil tem apenas 1% das emissões, ainda que seja o 6º maior emissor, como Vossa Excelência disse, a China é o primeiro lugar, os Estados Unidos o segundo lugar, e aí nós temos União Europeia, Japão, Canadá, outros países. Mas os grandes emissores estão aí até o 10º grande emissor, e o Brasil está em 6º lugar no cômputo das emissões globais. O que faz com que o Brasil não esteja numa posição pior é o fato de termos feito políticas públicas a partir de 2003 que conseguiram debelar o maior vetor de emissão de CO2 do Brasil, que é desmatamento, transformação do uso da terra pela agricultura. No caso, o desmatamento é, sem sombra de dúvida, a maior fonte de emissão. Só para os senhores saberem, a floresta amazônica, ela detém um estoque de carbono equivalente a 10% das emissões globais, há 10 anos das emissões globais. Né? Se a Amazônia, que Deus o livre, fosse destruída, estaria lançando na atmosfera um estoque de carbono equivalente a 10 anos de emissão do planeta inteiro. Então, como nós conseguimos fazer um plano em 2003, que foi implementado em 2004, começou a ter os primeiros resultados em 2005, evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, e conseguimos reduzir desmatamento por quase uma década em 83%, e, além disso, mantivemos floresta, que é, ao mesmo tempo, estoque e sequestro de carbono, criando unidades de conservação que representaram 80% das unidades de conservação criadas no mundo de 2003 a 2008, a gente pode dizer que o Brasil dá uma contribuição, ainda que seja o 6º maior emissor de CO2. Esse resultado que alcançamos, fez com que o Brasil conseguisse ser o primeiro país em desenvolvimento que assumiu metas voluntárias de redução de CO2, sendo a vanguarda, não é, entre os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, eles são beneficiários do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que é que significa isso? Países com emissões históricas maiores, eles têm maiores responsabilidades, porque começaram suas emissões bem antes. Países em desenvolvimento têm responsabilidades, porém
tem menos emissões históricas. Esse foi um processo e uma arquitetura que o Brasil contribuiu muito, o famoso MDL, né? Princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que não significa que ter responsabilidades diferenciadas não signifique não ter responsabilidades. Nós temos responsabilidades e o Brasil começou a fazer o seu dever de casa não por imposição de quem nos pedia, mas porque temos um compromisso com a proteção da floresta, com a proteção da biodiversidade, com a proteção das populações tradicionais indígenas e porque temos compromisso com as bases naturais do nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento, ele é produto de fatores exógenos e de fatores endógenos. Os fatores exógenos, ou enfim, somáticos, enfim, não sei como falaria isso, né? Eles advêm da tecnologia, das transformações feitas pelos humanos. No entanto, a natureza é provedora de serviços ecossistêmicos que são fundamentais para que sejamos aquilo que nós somos. Além de sermos um país industrializado, com uma base relativa de conhecimento, nós somos uma potência agrícola. Agora, só somos uma potência agrícola porque somos uma potência hídrica. Só somos uma potência hídrica porque somos uma potência florestal. E só somos aqueles que é provedor de alimentos na magnitude que somos, porque nós contamos com vantagens comparativas que outros países não têm. Quais são as vantagens comparativas que temos? Nós temos uma grande área de insolação, somos a maior área de insolação do planeta, chuva em abundância e quantidade de terras. Só para se ter uma ideia, na Amazônia nós temos algo em torno de 17 milhões de hectares de área que foi desmatada e que está abandonada ou semi-abandonada. Desses 17 milhões, 7 milhões está em repouso, se regenerando há mais de 7 anos. Quando o presidente Lula diz que nós podemos dobrar a nossa capacidade de produzir alimentos para nós mesmos e para o mundo, sem precisar derrubar mais uma árvore, é disso que ele está falando. Aumento de produção por ganho de produtividade e não por expansão predatória da fronteira agrícola. E graças a Deus nós somos, além de gigantes pela própria natureza, também já começamos a nos agigantar pela natureza de algumas decisões que tomamos. Quando, por exemplo, criamos a Embrapa, para ser a base tecnológica que ajuda a que o Brasil tenha aumento de produção, não por expansão predatória, mas por uso de tecnologia. Nós somos um país que domina exclusivamente a tecnologia metálica, a tecnologia biológica para a produção de álcool e cana-de-açúcar, quando isso não era uma realidade no mundo. Então, o Brasil é o país que tem a obrigação de continuar liderando essa agenda. Infelizmente, tivemos um período em que o avanço dessa agenda foi arrefecido, mas agora está sendo retomado no governo do presidente Lula. Por isso é que nos primeiros decretos apresentados pelo presidente Lula, 10 decretos que foram feitos, 5 eram da área ambiental. Por entender a importância estratégica da integração economia e ecologia. Teve um tempo em que se falava de compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento. Já não se trata mais de compatibilizar. É uma questão de integrar. Como integrar economia e ecologia numa mesma equação? Por exemplo, muitas vezes a gente olha para a floresta e imagina que para que ela nos dê algum resultado econômico, ela tem que ser convertida em pastagem, ou extração de madeira, ou qualquer outro uso. Isso também é uma forma, mas tem uma contribuição
a priori que é dada e que a gente não percebe, e que a ciência nos ajudou a perceber. Todos aqui sabem a história dos rios voadores, eu não vou repetir, porque é de domínio público, ainda mais nessa douta comissão. Todos sabem a história dos rios voadores. A Amazônia produz por dia 20 bilhões de toneladas de água, essa água é transformada em vapor e ela é lançada na atmosfera, que é responsável pelas chuvas que temos. O PIB da América do Sul, 75% dele está relacionado às chuvas produzidas pela Amazônia. O que é que a ciência está dizendo? Que se ultrapassar os 25% de destruição, nós vamos perder essa chuva. Nós vamos entrar num processo de savanização, e isso, segundo alguns cientistas, já começa a ocorrer de forma que a floresta já começa a perder umidade. Nesse ano, 37% dos incêndios ocorreram em floresta primária, algo que era impensável até algum tempo atrás, porque o fogo entrava, mas depois, como é uma floresta úmida, recuava. Agora, 37% se deu em floresta primária. É claro que a origem vem dos incêndios, seja em área desmatada, seja para renovação de pastagem ou até mesmo incêndios criminosos, mas conseguiu avançar sobre a floresta primária. A destruição da floresta será a destruição do nosso regime de chuvas. Muita gente fala, o El Niño é um fenômeno natural. É um fenômeno natural, mas ele está potencializado, segundo a ciência, pelas mudanças do clima, em intensidade e frequência. Eu ouvi o triste depoimento de uma família no Rio Grande do Sul, que nós começamos com seca, agora é cheia. Na Amazônia começamos com seca e cheia, agora é seca. De uma família que já limpou e refez a sua casa 3 vezes no Vale do Taquari. 3 vezes. Porque, inclusive, quando eu fui lá, muitos diziam assim, mas isso aqui aconteceu há 90 anos atrás. Pode ter certeza que é um fenômeno natural que só vai acontecer há 90 anos atrás. 3 vezes já aconteceu nesse ano. Isso é já estarmos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima nos eventos extremos. E não há previsão de que isso possa arrefecer, a menos que tomemos a decisão de enfrentar os problemas que causam a mudança do clima. Emissão de CO2, que pode ser pela destruição de floresta e, sobretudo, pelo uso do carvão, pelo uso do petróleo e pelo uso do gás. Esse é o debate que precisa ser enfrentado e é nesse debate que o Brasil tem dado a sua contribuição. É nesse contexto que foram os 5 decretos do presidente para retomar políticas públicas que foram abandonadas. O Fundo Amazônia, que eu sei que Vossas Excelências vão perguntar, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, a retomada de criação de unidades de conservação, a retomada da demarcação de terras indígenas, o fortalecimento da agenda de comando e controle e do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a retomada dos conselhos. Eu poderia falar de outras coisas, mas a minha agenda é essa. Eu trabalho com ela, né? E aí eu não posso dizer diferente. É com essa agenda que eu trabalho, desde que nasci, sem consciência política, mas agindo, e a partir dos 17 anos, quando conheci o Chico Mendes e o Frei Clodovis Boff, e adquiri consciência política de que o que eu fazia era a defesa da ecologia. Desde sempre, lutando para preservar a floresta amazônica e suas populações tradicionais. Bem, o resultado da retomada dessas políticas, e eu vi que teve uma preocupação muito grande das 2 casas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, em relação ao aumento das queimadas, em relação ao desmatamento. O desmatamento nos 10 primeiros meses do governo do presidente Lula
caiu 49,5%. E no mês de outubro, se não me falha a memória, o secretário da Secretaria Extraordinária de Prevenção e Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário, André Lima, está ali. E no mês de outubro, já tínhamos ali o indício também de que continuava a queda em algo em torno de 50%, um pouco mais. 55%. Ou seja, conseguimos incidir sobre a curva de alta que vinha do governo anterior, reduzir desmatamento a um nível abaixo dos últimos 4 anos, com a retomada do plano de prevenção e controle do desmatamento. Na tendência que vinha do governo anterior, nós teríamos um aumento de algo em torno de 54% do desmatamento. Com as ações que tomamos, tivemos no sistema PRODES, que é diferente do sistema DT. O DT é um sistema de detecção do desmatamento em tempo real. Quem faz a aferição da taxa de desmatamento é o sistema PRODES, que faz toda a limpeza de nuvens, de tudo, e ao final ele dá qual é a taxa de desmatamento daquele ano. Qual é a questão que tem que observar? O desmatamento ele é medido pelo sistema PRODES de agosto a julho. Ou seja, quando nós entramos no governo, já havia computado para esse ano de 2023 o desmatamento do governo anterior, que foi de 6 mil quilômetros quadrados, numa tendência de aumento de 54%. Como de janeiro a julho nós conseguimos uma redução de 42% do desmatamento, ele incide sobre a taxa geral, empurra para baixo a tendência de alta e conseguimos uma redução de 22% no desmatamento em 2023. Isso evitou lançar na atmosfera 133 milhões de toneladas de CO2. É o resultado do trabalho. Então, se tivesse na mesma tendência de 2022, teríamos chegado a 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Com as ações que tomamos, a taxa caiu para 9 mil quilômetros quadrados, porque já tinha 6 mil do governo anterior. Se fosse pela tendência da nossa curva dos 10 meses, teria sido 6 mil quilômetros quadrados. Eu estou dizendo isso para dizer que nós estamos indo para a COP, não é para ser cobrados, nem para ser subservientes, é para altivamente cobrarmos que medidas sejam tomadas, porque é isso que o Brasil tem feito. Foi o Brasil que ajudou a que se tivesse agora um mecanismo na convenção que se chama perdas e danos. Reparação pelas perdas e os danos de países vulneráveis em função da mudança do clima produzida por países desenvolvidos. Como virá essa reparação? Terá que vir em forma de recurso, terá que vir em forma de cooperação tecnológica, terá que vir na forma de abertura de mercado, terá que vir de forma solidária, para que se tenha uma transição justa para países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Agora, o Ministério do Meio Ambiente não entende que a questão é só uma questão de comando e controle, muito pelo contrário. O plano de prevenção e controle do desmatamento, ele é concebido em 4 eixos estratégicos. Combate às práticas ilegais, porque sem tirar o ilegal não tem nem como firmar o legal. Porque quem faz certo não pode competir com quem faz errado. O outro eixo, ordenamento territorial e fundiário. Porque é preciso fazer a correta destinação das áreas, sejam elas as áreas que ainda não foram destinadas ou aquelas que são ocupadas de boa fé. E repito, de boa fé.
fazer a correta destinação das áreas, ordenamento territorial e fundiário. Um outro eixo é o eixo do desenvolvimento sustentável. Eu sempre digo, desde 2003, que não basta dizer o que não pode fazer. É preciso estabelecer o como pode. Não pode ter apenas uma cabeça de gado por hectare, mas com tecnologia, com assistência técnica, com financiamento correto, poderá-se ter 3 cabeças, 2 cabeças, o que a tecnologia alcançar. Não precisa nem ser um sistema intensivo, basta ser semi-intensivo e a gente dobra a produção sem precisar avançar sobre os ativos ambientais do nosso país. Porque destruir as nossas florestas é destruir o nosso regime de chuva, que os senhores já estão vendo como está completamente desequilibrado. A água que a Amazônia produz, esses 20 bilhões de toneladas de água, na forma de vapor, se fôssemos criar um sistema artificial para bombear essa água, precisaríamos de 50 mil Itaipu bombeando água ininterruptamente. Alguém consegue imaginar um empreendimento de construção de 50 mil Itaipu produzindo energia só para bombear água para o Brasil e para a América do Sul? Isso é um empreendimento inimaginável. Mas a floresta faz isso, o sol faz isso, o vento faz isso, e isso se chama serviços ecossistêmicos. E é por isso que na liderança do G20, o presidente Lula colocou a questão dos serviços ecossistêmicos como um ponto para que países desenvolvidos paguem para que os serviços ecossistêmicos que equilibram o planeta continuem a existir. É por isso que ele vai levar uma proposta, que só ele pode falar, de um mecanismo global para pagar por hectare de floresta em pé, uma quantia que quem tem floresta ainda haverá de agradecer cada unidade de conservação, cada terra indígena que foi criada. Se Deus quiser, nós haveremos de aprovar esse instrumento para que as florestas sejam remuneradas, protegidas. Porque os mais interessados em proteger a floresta, a biodiversidade, os povos originários e o nosso regime de chuvas, somos nós. Por isso que lá atrás nós começamos, em 2003, sem nenhum centavo. E o Fundo Amazônia não foi um fundo para a gente fazer, foi um fundo para compensar pelo resultado alcançado, pelo resultado já alcançado. E que é justo, porque nós alcançamos um resultado de evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. E agora, nos primeiros meses, aquele 1 bilhão que nós tínhamos perdido do fundo de captar em função do aumento do desmatamento e de emissão de CO2, nós já recuperamos porque nós evitamos lançar 133 milhões de toneladas de CO2 para proteger o interesse do agronegócio, do pequeno, do grande, do médio. E para que o Brasil seja a potência que ele precisa ser no século XXI. E eu vou concluir por aqui, senhor presidente. Eu tenho aqui todas as políticas que fizemos, mas eu foquei nessa, porque eu gostei muito que Vossa Excelência começou pelo tema, que é o tema dos temas, o Armagedon que a humanidade está enfrentando. Se não porque 195 países iriam se reunir agora, e em 2029, e estão reunindo desde 92, para se debruçar sobre um tema que foi identificado em 1896. O primeiro ensaio sobre mudança do clima em função de emissão de CO2 foi feito pelo físico Svante Arrhenius em 1896. E ele disse, se continuar convertendo os recursos naturais em CO2, nós vamos interferir sobre a temperatura da Terra. Esse tempo chegou e nós já temos os efeitos dramáticos. No Cerrado, as chuvas já estão retardando 57 dias. Nós já perdemos algo em torno de 25% do volume de vazão de água nos principais rios do Cerrado. A superfície hídrica do nosso país, nos últimos 50 anos, já diminuiu em 15%.
E a ciência está nos alertando. E nós não podemos fazer vistas grossas. Por isso que esse é um trabalho de parceria. É do governo federal, é do Congresso Nacional, é da sociedade civil, é da academia, é dos empresários, de todos aqueles que querem enfrentar o problema considerando o princípio da realidade, trazido pela ciência e pelo bom senso. Eu me coloco à disposição das vossas perguntas e podem ter certeza. Fui eleita deputada federal por São Paulo, pelo Brasil, como era o meu slogan. Fui senadora nessa casa durante 16 anos. Tenho o maior apreço por essa casa e por essas comissões. E tanto é o apreço que fui a primeira pessoa a apresentar no nosso continente o projeto de lei sobre acesso a recurso genético para que a biotecnologia possa ser um dos meios de gerar riqueza, de gerar renda e qualidade de vida, inclusive de proteger o conhecimento das populações indígenas e tradicionais. Muito obrigada, senhor senador Valério, senador Márcio Bitar e todos os senhores que me honram com vossas presenças. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.